Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem e tenhamos uma ótima semana. Hoje, o título que eu coloquei para uma pequena discussão e principalmente sobre um ponto de vista é a carência que existe hoje no mundo e o excesso de apego que alguns têm em virtude da carência. Então nós vamos falar das pessoas carentes e do apego que elas têm. Como que acontece isso? Primeiro, o que é esse apego? O apego ele é desenvolvido na infância. Então lá nas primeiras semanas de vida nós temos a ativação cerebral em virtude do cuidado que nós temos, do carinho que recebemos, da alimentação. Então nós formamos laços de apego primeiramente com os pais, primeiramente com a mãe, depois com o pai ou o cuidador. No caso de uma pessoa adota um filho, ela é uma cuidadora e nós vamos inicialmente manter esses laços através da construção de sinapses que possibilitarão o fato de gostar de alguém. Ou seja, nós aprendemos a gostar, nós construímos os caminhos do gostar lá no início da vida. E depois disso nós vamos alimentando esses caminhos ao longo dos nossos relacionamentos. Nós gostamos de parentes, nós gostamos de amigos, nós gostamos de irmãos, nós gostamos de pessoas desconhecidas, nós gostamos de pessoas para relacionarmos com elas, então a paixão e depois o amor em virtude desta primeira construção. Só que algumas pessoas ao longo do caminho, elas vão construindo, ou seja, elas vão formando um grupo de situações nas quais elas são preteridas. E esse fato da pessoa ser preterida faz com que ela tenha, por um lado, uma extrema falta de vontade de um novo relacionamento, ou seja, para ela ninguém mais presta, ninguém serve, ou então é uma pessoa extremamente carente que tem uma facilidade de apego com muita gente. Então qualquer uma pessoa que lhes der atenção, elas ficarão extremamente apegadas. Esse apego pode ser em virtude de paixão, pode confundir com um amor ou com um sentimento extremamente forte. As duas coisas andam juntas. O apego não necessariamente, porque o apego, todos nós temos apego, e o apego não precisa ser uma coisa que nos sufoque. O apego é algo necessário, é algo fundamental. Nós evoluímos como espécie, como seres humanos, através do apego. Que o apego faz com que nós cuidemos melhor daquelas pessoas que estejam conosco. Isto ligando à carência. Aí o indivíduo carente tem uma necessidade de apego. Ele está disposto a se ligar em qualquer coisa que lhe faça bem. Por isso, muitas pessoas acabam ficando dependentes de alguma substância, seja ela uma droga lícita ou ilícita, em virtude desta carência, dessa necessidade de ter a companhia de alguém. E, figurativamente, as pessoas dizem a companhia de um copo de uísque, de uma garrafa de cerveja. Isso não deixa de ser uma companhia. Ou a companhia do boteco, a companhia do cassino, a companhia de qualquer lugar que faça com que o indivíduo se sinta, naquele momento, não sozinho, ou seja, se sinta completo naquele momento, diga-se de passagem. Porque o indivíduo saiu dali, ele volta à sua completa carência e necessidade. Então, a carência, a maior parte das vezes, ela simplesmente é derivada de situações nas quais o indivíduo foi preterido, reduziu a sua autoestima e não conseguiu se levantar novamente. Em muitos casos é assim, porque o indivíduo, por ele ser preterido, parece que se alguém der carinho para ele, ele é a pessoa mais especial do mundo para ela. Por quê? Porque ela tem necessidades, e essas necessidades são supridas. No cérebro acontece uma estimulação de uma via de recompensa, de uma via de prazer. E isso pode ser feito simplesmente por um sorriso, por um ato generoso, que nós costumeiramente fazemos. As pessoas educadas, as pessoas gentis, costumeiramente estão distribuindo sorrisos, estão falando com todos com educação, com carinho, com respeito. E quando você trata uma pessoa extremamente carente desse jeito, ela fica muito apegada a você. Uma pessoa ficar apegada a você é muito bom, porque isso nos faz bem, que nós conseguimos ajudá-la. O problema é quando isso se trata de relacionamento. A pessoa passa a ser dependente da outra em virtude de sua carência. Logo, a carência exacerba muito o afeto, a ponto de tornar-se isso um transtorno, como uma obsessão de querer estar com aquela pessoa que lhe satisfaz em virtude de sua carência. Então, o que nós podemos fazer? Tem muitos fatores que podem desencadear a carência. Agora, em relação à carência e o afeto,
Geralmente, a pessoa que é muito carente, ela tende a se ligar com todo tipo de pessoas, seja com amigos, seja com parentes, seja com vizinhos, colegas de trabalho. Onde quer que encontre uma pessoa, ela se apega com facilidade. E hoje nós temos um caso muito comum, que é a pessoa tornar-se extremamente apegada a objetos, a animais principalmente. Então nós estamos na era dos pets. Todo mundo tem um pet que ama mais que um filho, que ama mais que uma família. Tudo bem, ela está colocando a sua necessidade de trocar carinho com um bicho. É uma coisa muito boa, o bicho sabe retribuir isso, porque o bicho sendo bem tratado, ele tratará bem. Às vezes até a pessoa tratando mal, o bicho trata bem. Então ela acaba tendo uma satisfação temporária em estar com aquele animal. É uma forma também de fazer com que ela sinta-se um pouco mais completada, um pouco mais completa. Agora, quando nós relacionamos isso com pessoas, nós temos que saber ler a necessidade do indivíduo em relação às suas carências. E deixar bem claro até onde nós podemos suprir essa carência. Porque às vezes as pessoas carentes, elas tornam-se até certo ponto inconvenientes, porque elas, de acordo com a sua necessidade, elas querem uma atenção completa todo o tempo e passam a sentir ciúmes daquela pessoa que lhe faz bem. E geralmente aquela pessoa que lhe faz bem é uma pessoa que é carinhosa com muitos, ela é uma pessoa atenciosa. Então ela passa a não poder dar atenção para mais ninguém, porque o carente acha que está sendo traído nessa situação. E isso não é uma realidade, porque se ela se apegou demais ao outro, foi em virtude de sua carência e não necessariamente porque o outro lhe deu essa abertura. Quando há essa abertura, beleza, porque daí as carências se completam e aí ocorre uma junção de ambos. Em muitos casos isso tem feito casais, inclusive, tem feito casais de relacionamento duradouro, porque os dois eram tão carentes que se encontraram que um satisfaz o outro de forma plena. Que bom, e assim continue. Agora, se você tem essa necessidade de ter alguém, se você tem essa necessidade de receber o afeto muito grande de alguém, esse alguém seja uma pessoa que você conhece hoje, uma pessoa que você encontra hoje, e ela lhe chama a atenção, pode construir um relacionamento, mas esse relacionamento não precisa ser um relacionamento afetivo, não precisa ser um relacionamento intenso, não precisa ser um relacionamento que englobe todos os aspectos de sua carência. Não, a pessoa pode compartilhar a carência com várias pessoas, mas para isso, primeiro a pessoa tem que perceber que ela é carente e com quem ela vai compartilhar. Então, se você tem carência de atenção a falar acerca de suas ideias, do seu trabalho, então você conversa com alguém que tenha a perspectiva de analisar e te escutar nesse aspecto. Você vai encontrar uma outra pessoa que seja mais sociável em relação às tuas condições de sonhos, de futuro, de planejamento. Uma outra relacionada às tuas questões afetivas, de ter alguém, de conversar com alguém. Se você conseguir perceber que você tem essas carências, você vai conseguir compartilhar essas carências com muitas pessoas e você não vai sobrecarregar a um e principalmente você não vai ficar ligado a uma só pessoa. Porque ficando ligado a uma só pessoa, uma probabilidade de você ter uma decepção ou algum tipo de mágoa em virtude disso é muito grande, porque ela não vai necessariamente estar totalmente voltada a resolver a sua carência. Portanto, precisamos descobrir primeiro quais são nossas carências, e se você não conseguir resolver, que eu vou falar numa outra oportunidade como resolver nossas carências, é dividir em várias pessoas. Então divida com várias pessoas, cada uma no seu patamar e até onde você pode ir e até o que você pode conversar com ela. Porque aí você não vai estar extremamente apegado a uma pessoa só, você vai distribuir. Pensemos numa coisa como se for o mercado financeiro. Os grandes investidores, eles não investem todo o seu dinheiro em apenas um tipo de negócios. Eles investem em vários negócios. Porque aí eles ganham um aqui, perdem um pouco ali, ganham outro lá, e na soma acabam ganhando. Então é isso que nós temos que fazer. Todos nós temos nossas carências. Só que em condições saudáveis nós compartilhamos as nossas carências com pessoas específicas e conseguimos manter a nossa sobriedade emocional, que é o que falta nas pessoas extremamente carentes. Falta uma sobriedade, um equilíbrio emocional para que ela possa compartilhar algumas coisas com algumas pessoas. E aí uma coisa comum que existe aqui, onde eu moro em Santa Catarina, é que o manezinho é uma pessoa muito dada, ele conversa
conversa com todo mundo. Então eu digo para as pessoas, se você ficar 10 minutos numa fila de banco, você fica sabendo a vida da pessoa da frente e de trás, duas da frente, duas da trás. Porque você começa a conversar e uma coisa vai puxando a outra, vão falando de tudo. Em contrapartida, eu vim de Curitiba, lá você passa 10 anos pegando o ônibus e sentando ao lado da mesma pessoa e jamais olhou para a cara dela, não sabe o que ela é, não sabe o que faz, não sabe nada. Porque são características e culturas diferentes. Agora nós temos que prover a nossa cultura, porque se nós nos conhecermos, nós saberemos quais as nossas necessidades e podemos então supri-las com pessoas, com situações diferenciadas, a fim de que possamos manter o nosso equilíbrio emocional em relação à nossa carência. E aí o nosso apego será diminuído, até que nós consigamos manter um equilíbrio bom e daí consigamos ter o apego apenas para uma pessoa, para que com ela nós possamos compartilhar várias coisas, seja de trabalho, de sonhos de vida e de romantismo. Ok? Espero que possamos pensar um pouco sobre as nossas carências e como nós estamos tentando resolvê-las, porque assim nós conseguimos ter aquela vida um pouco mais tranquila, que é o que nós buscamos todos os dias. Ok? Uma ótima semana a todos e até a próxima semana. Um abraço.